filhotes, o tema é vírus. Fique atento para cá. Vírus são sistemas biológicos acelulares. Bom, por que esse termo tão longo? É que havia uma discussão se vírus era ser vivo ou não vivo. Para acabar com essa discussão, o melhor é dizer sistema biológico acelular. Eles não apresentam células, porém os vírus apresentam ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA. E isso lhes dá a capacidade de sofrerem mutações e de se poder replicar. Por isso, vírus são um sistema biológico. Mas diferente de mim e de você, eles são acelulares. Vírus não tem células. Além de não ter célula, vírus não tem metabolismo próprio. Sabe aquelas organelas que você apresenta às células? Os vírus não têm, não há metabolismo. Então, toda vez que o vírus tem que se replicar, ele precisa entrar numa célula hospedeira. Por isso, o vírus é chamado de parasita intracelular obrigatório. Existe uma comparação muito legal para fazer com vírus. É comparar vírus a um pendrive. Se você pegar um pendrive, ele contém uma informação no seu HDzinho interno. Mas essa informação só pode ser lida quando você engata o pendrive a um computador. Assim são os vírus. Todo vírus carrega uma informação genética que só pode ser lida para a replicação dele se ele estiver dentro de uma célula hospedeira. Agora, outra comparação legal com o pendrive é se você pegar a morfologia de um vírus. Se você pegar o pendrive, ele tem um case, que pode ser de metal, pode ser de plástico, aquela capinha dele. O vírus também apresenta isso. Essa capa que apresenta o vírus é o chamado capsídio. E esse capsídio é feito de proteínas específicas virais. Dentro dessa caixinha chamada capsídio, eu vou ter o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Isso é muito importante. Vírus apresentam somente DNA ou somente RNA para classificação de prova. Existem algumas raras exceções, mas a informação base é vírus tem DNA ou RNA. Inclusive daí, nós propomos uma classificação para os vírus, que é essa aqui, ó. Existem os vírus de DNA e existem os vírus de RNA. É importante que eu conheça os exemplos. Entre os vírus de DNA, tem 4 exemplos recorrentes. É o herpes, o HPV, o bacteriófago, que é um vírus específico para a bactéria, ele só ataca a célula bacteriana, tá? E o vírus da hepatite B de bola. Tá? Entre os vírus de RNA, os exemplos mais recorrentes são o vírus da dengue, zika, chikungunya, tá? A hepatite A e C e a da febre amarela. Eu ainda poderia citar como exemplo de vírus do RNA o vírus da gripe também, que seria um grande exemplo. Outra coisa fundamental que se entenda é, além do capsídio, é possível que alguns vírus sejam envelopados. O que é isso? É quando por fora do capsídio existe um envelope lipídico. Não está presente em todos, mas alguns vírus podem ter essa característica. Tá claro isso? Outra coisa fundamental, filho, sobre vírus, para cercar legal para essa prova, é quanto ao ciclo reprodutivo. Eu vou usar como exemplo aqui o bacteriófago, aquele vírus específico para bactérias, tá? O ciclo pode ser dividido assim, ó. Pode ser um ciclo lítico, que vem da palavra lise, destruição, é quando a célula hospedeira vai ser destruída. E o ciclo pode ser lisogênico ou não lítico, é quando a célula hospedeira não será destruída. É bem fácil que você diferencie-os numa prova. Seria assim, ó. Imagine que esse aqui é o bacteriófago e ele vai invadir uma célula. Quando o bacteriófago infecta uma célula, ele injeta na célula hospedeira o seu DNA, que está representado por essa manchinha vermelha. O que vai acontecer agora, filho? Se o DNA do vírus e o DNA da hospedeira não se unirem, o ciclo vai ser lítico. Serão produzidas proteínas virais, serão montados novos vírus e esses vírus, ao sair da célula hospedeira, vão romper a sua membrana, matando a célula hospedeira. Agora vem cá. Se o DNA do vírus se fundir, se unir ao da célula hospedeira, que você vê bem aqui, esse DNA viral vai ficar dormente. Ele não entra em atividade, portanto, não serão produzidos novos vírus e a célula hospedeira não será destruída.
Entretanto, cuidado, existe um fenômeno chamado indução. Alguns fatores ambientais podem fazer com que um ciclo lisogênico se torne lítico, e aí a célula acaba sendo destruída posteriormente. Tá claro isso? Procure o Aprenda com Si e revise com os nossos exercícios.